Hoje, 10 de março, estamos aqui fazendo uma referência à nossa aula que foi presencial, para vocês pegarem aqui como é que foi a aula presencial de hoje. Nós falamos sobre a página 15, onde nós demonstramos aí alguns pontos importantes sobre o governo do Stalin, tá? E como foi que ele conseguiu passar 29 anos governando a União Soviética. Ele começou a governar em 1924 e governou até 1953, no ano do seu falecimento. Isso quer dizer o seguinte: o Stalin não era democrático, o Stalin não tinha nenhuma intenção de sair do governo, o Stalin tinha digamos assim, muitas referências que ele próprio criou dentro da União Soviética, um modelo social que foi copiado por outros países. No nosso exemplo da atualidade, nós temos a Coreia do Norte, onde nós temos lá uma ditadura, alguém que não tem o menor interesse em sair do governo e provavelmente fique lá até o fim de seus dias. O Stalin, como nós sabemos, venceu a eleição contra o seu adversário político, que era o Trotsky, tá bom? Era o Trotsky. Às vezes aparece com I no final, outras vezes aparece com Y. Enfim, ele, após vencer essa eleição, nós vimos que ele expulsou o Trotsky do partido bolchevique. Na verdade, não foi o povo que elegeu o Stalin. Essa parte aqui eu acredito que eu já tinha falado em classe com vocês e também na videoaula. Não foi o povo que elegeu, foi na verdade o parlamento que votou e elegeu o Stalin como sendo o líder pós Lenin. O Lenin havia morrido. O Lenin sofreu um ataque cerebral, e acabou um derrame, né, e acabou morrendo. E o Trotsky, ele é expulso da União Soviética e vai morar em outro país e acaba sendo assassinado lá fora. Provavelmente todas as provas apontam para o Stalin como sendo o mandante do extermínio do Trotsky, né? O Stalin, ele começa a governar a União Soviética eliminando oposições ou opositores, né? Tanto faz, como queiram. Esses opositores eram aqueles que seriam contra o partido. Afinal de contas, o governo do Stalin não aceitaria de forma alguma nenhuma oposição ao seu governo. Tanto é que ele fez de tudo para que não houvessem opositores, pessoas que não concordassem com suas determinações, enfim. Para isso digamos, investiu no chamado Partido Único, né? O Partido Único, o único partido que ia funcionar da União Soviética seria o Partido Comunista, tá? Seria o partido da situação, o partido oficial do Estado, do governo, e não poderiam surgir de forma alguma outros partidos para que pudessem atrapalhar o seu governo. O Stalin criou também um modelo de governo que a gente pode chamar de idolatria ao líder. Idolatria ao líder. Todos tinham que adorar a imagem do Stalin, onde que ele fosse, ou qualquer fotografia. O Stalin estava em todo lugar. Ele tinha estátua na praça, ele tinha fotos em escolas, em paredes de instituições, de órgãos, em todo canto que você imaginar na União Soviética na década de 30 e 40, tinha imagens do Stalin por todo lugar. Como nós percebemos aqui, o Stalin governou por muito tempo, né? Ele conseguiu atravessar a Segunda Guerra Mundial e o pedaço da Guerra Fria, né? Nós ainda vamos ouvir falar ainda um tanto sobre o Stalin, porque o seu país ele foi muito importante para vencer os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, e também o Stalin transformou a União Soviética em uma potência mundial também, né? Houve um investimento que a gente chama de plano quinquenal, ou quinquenal, né, do Stalin. Esse plano consistia
em que a cada 5 anos o governo, digamos assim, focasse num tipo de investimento. 5 anos focando só na indústria, mais 5 anos focando só na organização da agrícola, mais 5 anos focando no comércio, enfim, por aí vai. E isso proporcionou ao Stalin transformar a União Soviética numa potência militar, né, assustando até as potências mundiais da época, caso Estados Unidos, Inglaterra e França. O plano quinquenal de Stalin, diferente do plano de Lenin, o plano de Lenin é aquele lá, a NEP, viu? O plano de Lenin é a NEP, a nova proposta econômica, que consistia em implantar um pouco de capitalismo para defender o socialismo. O Lenin dizia, vamos dar vamos dar um passo para trás para dar 2 passos para frente. Isso era NEP. Já aqui não tinha esse negócio de NEP não, aqui era um plano que ia ser coordenado pelo próprio Estado, pelo próprio governo, sacrifício do trabalho das pessoas, ia fazer da União Soviética um lugar próspero e muito potencial, grande potência mundial. Foi realmente isso que aconteceu durante o governo do Stalin. O Stalin também, ele digamos, ele criou aqui dentro do país, da União Soviética, um Estado ateu, né? Um Estado ateu. Isso quer dizer o seguinte, um Estado ateu é um Estado que não tem religião. O governo obriga as pessoas a não adotarem nenhuma religião, viu? Ponto, nenhuma religião seria oficial. Aqui foi quando o Stalin cancelou o Natal, cancelou a Páscoa, qualquer festa religiosa que a Igreja Ortodoxa fizesse naquela região, o Stalin praticamente colocou na ilegalidade. A própria árvore de Natal era um símbolo proibido, né? Afinal de contas, foram os alemães que criaram essa árvore de Natal, então os germânicos, né? Os alemães. E isso fez com que o Stalin abolisse de vez esse tipo de cultura da União Soviética por algum tempo, vamos dizer assim, porque futuramente ele ia adotar alguma coisa referente a essas festas religiosas, devido ao alto grau de complexidade do próprio ser humano, como sendo psicologicamente instável, e a depressão e o suicídio começaram a fazer parte em larga escala do cotidiano, a um ponto de que foi necessário que o governo adotasse um pouco de, digamos assim, de cultura natalina. Só que não iam mais colocar um Papai Noel no centro dessas festividades, como colocar outro personagemzinho, como por exemplo Papai Gelado, né? Seria o Papai Gelado. A Igreja Ortodoxa começou a ter uma certa abertura de atuação, só que não era o Papa que mandava, era o Patriarca de Bizâncio, né? O Patriarca de Moscou, né? E assim, dessa maneira, o Estado ia aos poucos deixando de ser ateu. Foi uma experiência que não deu muito certo, não. Não adianta, quando as pessoas não querem, quando você mexe com o psicológico delas, elas dão um jeitinho de reverter a situação. Não deu muito certo esse negócio de Estado ateu do Stalin, não, né? Foi necessário que houvesse uma abertura religiosa. No nosso livro, aqui na página seguinte, nós podemos mostrar que o Stalin, juntamente com setores de propaganda do governo, ele cria uma imagem de salvador, de grande norteador, né? Que nós podemos perceber nessa imagem do nosso livro, na página 16, seria o Stalin, do lado aqui a bandeira da União Soviética, com o símbolo da foice e do martelo, representando os trabalhadores do campo, juntamente com os trabalhadores da cidade, e Stalin guiando esse grande navio chamado União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O nome dessa obra, na verdade, digamos, Guia Genial dos Povos ou Pai dos Povos, né? Pai dos Povos. Devemos nos lembrar que a União Soviética não era composta apenas pela Rússia, não era só um país que compunha a União Soviética. A União Soviética era composta também pela Ucrânia, né? Pela Estônia, pela
Lituânia, pela Finlândia. Eram regiões que haviam sido perdidas para os alemães durante a assinatura do decreto que tirava a União Soviética, que tirava a Rússia da Primeira Guerra Mundial, que foram recuperadas pela Rússia. Tinham outros países pequenos também, né? Afeganistão participava, enfim, Turcomenistão, Bielorrússia. A gente coloca só alguns para não colocar muitos. E juntamente com a Rússia, tudo isso aqui formava a grande união das repúblicas socialistas soviéticas, tá bom? Aí na página 16 nós vimos aqui curiosidades sobre alguns países, países que foram muito importantes aí no século XX. O século XX é um século interessante, você compreendendo ele bem direitinho, não vai fazer medo de você fazer feio numa redação não, que fale, porque tem muito assunto, que não falta aqui assunto para o século XX, viu? Nós temos aqui curiosidades sobre a Irlanda, né? Curiosidades sobre a Alemanha. Nós vimos em aulas passadas que o Adolf Hitler, ele lutou pelo exército da Áustria, né? Ele era austríaco. Ele foi, digamos, saiu da guerra machucado, com medalha de bravura, enfim, com decorações. A gente vai ver a história dele com detalhes nos próximos capítulos, quando ele começa a culpar os liberais pela derrota da Alemanha, enfim, e assim por diante. Aqui nós temos Finlândia, que declarou a independência da Rússia, mas mesmo assim só foi reconhecida formalmente em 1920. A Finlândia era um pedaço da Rússia, né? A Finlândia hoje é um país nórdico ali, bem avançado, qualidade de vida, educação lá em cima, IDH maravilhoso, enfim. Nós temos Estônia, Lituânia e Letônia, que também haviam sido perdidas para os alemães no Tratado Brest-Litovsk, que é o tratado que cedia territórios aos alemães. Nós vimos a Polônia, que vai ser o cenário, um dos grandes cenários da Segunda Guerra Mundial, né? Foi graças à invasão da Polônia que a Inglaterra declarou guerra à Alemanha e por aí vai. E nós temos outros países também, né? Nós temos a União Soviética, que nós vimos aqui, que ela nasce oficialmente em 1922. Percebam, ela não nasce logo após a Revolução Russa, não. A Revolução Russa acontece em 1917. E somente alguns anos depois é que nasce a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por que soviética? Por causa do nome Soviet, né? Por causa de Soviet, questão do Enem, que já caiu no Enem uma vez, duas vezes já caiu. Bem provável que a terceira vez caia também, né? Soviética vem de Soviet, que quer dizer uma agremiação, um sindicato aí formado não somente por uma classe de trabalhadores, mas por camponeses irritados, rebeldes, soldados irritados e rebeldes, né? Operários chateados e rebeldes. Então todo esse povo todinho aqui formavam os sovietes, eram muitos sovietes espalhados pela Rússia toda. Por isso que o país declarou uma homenagem a esses órgãos administrativos, chamando de União Soviética, tá bom? Aí nós, em classe também, nós iniciamos dicas para você começar a responder algumas páginas do nosso material didático. Nós temos aqui, por exemplo, na página 18, quando começa o exercício. E esse exercício ele começa com dois textos, né? A leitura desses dois textos é essencial para que você consiga responder a letra A e a letra B, porque a letra C ela é pessoal, como você pode perceber. Então é o seguinte, os dois textos falam da guerra. O primeiro texto diz que os soldados estavam todos empolgados, a sociedade francesa, inglesa, todo mundo estava louca para ir para a guerra, não achava que uma guerra fosse uma coisa tão duradoura e tão violenta. Eles achavam que seria um momento assim de conquista, só de rendição e pronto. Então o primeiro texto fala da visão poética de uma guerra, e já o segundo texto fala de uma visão bem realista dessa mesma guerra. Fala de atrocidades, de criminalidade,
fala de carnificina, nossa, fala de coisas ruins. Então pede aqui a diferença entre o que fala no texto A, que é aqui na letra A, e na letra B você vai dizer o que fala no texto B, que é esse texto aqui, segundo. E aqui na letra C, pergunta apenas, em sua opinião, existem razões que justifiquem um conflito armado? É uma questão bem pessoal. Será se existe uma razão para justificar um conflito armado hoje em dia? Qual é o sentido disso? Será se uma terceira guerra mundial colocaria as coisas meio no lugar ou acabaria com o mundo de vez? Porque nós vimos que na Segunda Guerra Mundial, em 1947, explodiram bombas para todo lado, bombas atômicas. Imagine hoje em dia que tipo de arma nuclear esse pessoal não tem. Então não há nenhuma razão que justifique hoje um conflito armado, tanto é que os países até evitam falar desse assunto. Hoje a guerra é mais comercial, hoje a guerra é mais uma guerra de fronteira, de alfândega, enfim, é uma guerra muito econômica. Eles economizam até mesmo no tipo de assunto de guerra, não querem nem falar no assunto. Ninguém suportaria uma terceira guerra mundial hoje, o mundo não aguentaria. Na próxima aula vamos dar continuidade a essas questões do nosso livro. Provavelmente seja amanhã, a gente faz uma outra aula sobre o nosso material didático. E eu vejo vocês todos amanhã novamente, tá bom, pessoal? Fiquem em casa aí, os que ficaram. Venham para a escola os que podem vir somente. E grande abraço do tio.